E aí, galera, beleza? Tô aí para analisar as rodadas 5 e 6 do campeonato que teve em São Lourenço, valendo pelo ranking internacional, né? Valendo o hate feed. E um torneio que eu fiquei na zona de premiação. Fiz algumas partidas interessantes. Sofri duas derrotas. Eu vou pular a derrota da quarta partida, tá? Eu ganhei a primeira, a segunda e a terceira, que eu já mostrei para vocês. A quarta rodada eu perdi para o Messi Nacional. Eu vou gravar isso num vídeo à parte. Hoje eu vou mostrar 5, 6 que foram partidas boas e depois eu gravo um vídeo com a partida da final contra o Cricor. Beleza? Então vamos lá. Na quinta rodada eu enfrentei um jogador chamado André Nascimento e um jogador mais velho aí, acho que até ele ganhou premiação no Sênior, né, pelo que eu vi. E num estilo muito sólido, uma partida bem difícil, vocês vão ver, mas que eu tive algumas ideias legais aí, contei com a sorte em alguns momentos, né, que ele acabou errando e pude puxar esse ponto. Bom, então ele jogou E5, fiquei muito feliz, tá, porque gosto muito de enfrentar o E5 e é raro o pessoal jogar contra mim, então eu tenho algumas preparações no gambito do rei, tem algumas preparações com italiana, tem algumas preparações com espanhola, até Gambito Evans. Só que assim, tudo vai depender do oponente. Agora, é claro que minha jogada de estimação, quando eu não conheço o adversário, é jogar o Gambito Escocês. Essa é que eu tenho mais repertório, mais tempo aí de preparação e que eu me sinto mais seguro. E quando eu enfrento jogadores desconhecidos que eu acho que não tiveram tempo para se preparar contra mim especificamente, eu prefiro o Gambito Escocês. Agora, é claro, vou jogar um match com alguém, dificilmente eu vou jogar Gambito Escocês em todas as partidas. Ou então vou enfrentar um cara que eu enfrento muito em partidas rápidas ou pensadas, eu jogo menos o Gambito Escocês. E agora, Bullet, Blitz, daí quase só Gambito Escocês, porque é onde eu tenho mais segurança. E aqui as linhas principais são Bispo C5, Cavalo F6, Bispo B5 também é um lance bem jogado, inclusive jogaram na última rodada, no final do Brasileiro de 2021 contra mim, e eu ganhei até com relativa facilidade aquele jogo. O que eu mais enfrento na internet mesmo é o Cavalo F6. Mas Bispo C5 é uma alternativa também muito presente na Elite. E aqui meu adversário fez um lance um pouco mais exótico, menos jogado e tal, mas que é muito sólido. É um lance que demonstra que o meu adversário quer um pouco menos de bagunça, talvez, e é um lance que respeita mais assim o branco, né? Então aqui eu tenho a possibilidade de recuperar o peão imediatamente de cavalo, que daí fica mais próximo de uma escocesa, mas eu preferi fazer rock para uma linha um pouco mais confusa, que tem sempre esse lance um pouco mais chato. E é difícil aqui você pensar que se tomar ele une, só que sempre tem jogadas como dama, batendo lá, batendo aqui, embora dama E7 a princípio segure tudo, mas é um jeito interessante de jogar, também posso jogar com C3 depois de tomar, ou então posso simplesmente voltar bispo B3 e quando ele toma, tomar de dama já com algumas ameaças. Então, dá de jogar de várias maneiras diferentes o gambito escocês, então é uma das aberturas que eu gosto por causa disso. Mas aqui o meu adversário preferiu o bispo E6, que é um lance um pouco mais defensivo até, já bota um problema sério para mim. Eu, claro que se eu pudesse eu não trocaria esse bispo, mas aqui não tem muito o que fazer, tem que tomar mesmo. Perder um tempo aqui seria trágico. E aqui a gente toma, ele toma e agora ele está ameaçando consolidar o pior a mais. Então aqui é muito importante a gente recapturar. E se ele tomasse, eu tomasse, o branco ia ter um desenvolvimento bem melhor, não ia ter muito com o que se preocupar, mas obviamente ele fez um lance bem mais interessante, que foi dama D7. Agora quando eu capturo, ele captura de dama. E assim, o branco não tá
Então melhora, assim, não tem muita coisa para fazer. Aqui provavelmente os lances mais jogados devem ser bispo E3, cavalo C3 ou torre 1, que são todos lances de desenvolvimento. Eu fiz um lance um pouco mais esquisito, mas que é muito minha cara, que é jogar o C3 para poder jogar dama B3, batendo nos dois peões, né? Só que, e claro, agora se ele toma, eu tomo de peão e eu tô em casa, né? Porque eu jogo muito a lapim para ter essa possibilidade de manter o centro ideal. Mas meu adversário jogou super bem, jogou o peão E5 aqui. E aqui eu já tenho que tomar uma decisão muito difícil, que ou é recuar o cavalo e dar mais um tempo para ele, ou, ou tomar e agora ele até desenvolve a dama e está batendo no meu peão. Não tem nenhum problema sério. E as peças vão sendo trocadas e a possibilidade de a gente ir para um final igualado é muito grande. Eu tenho uma pequena vantagem aqui, estrutural, talvez, de ter 4 contra 3, visto que é muito provável que ele roque grande. Mas isso aqui é uma vantagem quase que zerada, o mínima, e é difícil até pensar nesse momento como que eu vou explorar isso. E uma coisa que eu percebi é que está aberta a diagonal aqui, o rei está meio fora, está meio exposto, né? Então eu tenho um bispo aqui melhor que o dele, então tentei explorar um pouco alguma coisa, joguei cheque. Dava de jogar esse, só que depois de cavalo ele ataca dama, peão e ele não tem nenhum grande problema aqui na posição. Tem esse cheque aqui chato, mas eu preferi dar uma desestabilizada nele primeiro. Então joguei a dama cheque, porque a ideia desse lance é, embora é um lance que ajuda ele com ele poder jogar G6 aqui para liberar o bispo, só que por outro lado tira a estabilidade do cavalo. As casas que o peão está defendendo o cavalo, elas se perdem e isso facilita um pouco a entrada do bispo depois. Então foi só um lance provocativo, né? Claro que ele ia jogar G6 aqui, não tinha motivo nenhum para ele mexer o rei. E agora eu faço o lance que eu quero, estou ameaçando o cheque. E agora é um pouquinho mais perigoso para ele, né? Porque o cavalo aqui agora, o cheque, eu tô tocando o cavalo também, né? E ele fica meio apertado aqui, tendo que jogar bispo e levar bispo. Tá muito sujeito a talvez levar um golpe. Então, e aqui como ele não pode rocar, eu achei que podia criar alguma coisa aqui com a dama e com o bispo, mas geralmente duas peças é muito pouco. A dama também é importante, né, para defender o peão. E é claro que aqui ele não tem H5 porque está caindo G6. Então, esse foi. Tem vários motivos então para jogar o dama H, né, e provocar essa debilidade. Mas vamos lá. O adversário faz um lance que sinceramente eu não estava esperando, mas que era óbvio que ele ia fazer pelo como ele jogou o início da partida, que era a dama D7 aqui, tipo, e agora esse lance já propõe a troca de damas e se eu volto a dama, ele ganha um tempo para desenvolver o cavalo e acho que ele está melhor aqui, então basicamente eu tenho que trocar e para o final acreditar que esses 4 contra 3 pode fazer alguma coisa, mas já sabendo que a chance de empate é grande aqui. E aqui a gente vai ter uma posição muito curiosa. Perceba que todas as peças estão na inicial. A única peça desenvolvida é o rei dele. Então essa posição aqui é extremamente exótica. Não lembro de já ter acontecido alguma vez comigo, pelo menos não recentemente, né? Algo desse nível. E assim, ele tá muito bem aqui, tipo, para não perder, né? Não tá criando nada, ele não tem, acho que, nenhuma chance de me oferecer risco, pelo menos no momento, né? Mas eu também não tenho por que achar que estou melhor. Meu bispo é um pouco melhor que o bispo dele, eu tenho o Rock, que é um lance a mais, mas o cavalo dele provavelmente vai ser melhor que o meu aqui, atacando. O meu vai ter que ser defensivo e as possibilidades que eu tenho de criar um peão passado provavelmente vão me deixar com um peão isolado. Então, mas mesmo assim eu joguei o F4, é muito meu estilo
querer tentar abrir as colunas, ir para cima e tentar botar a torre na sétima, criar um problema aí. Se ele toma, eu vou desenvolver o bispo, talvez, ganhando um tempo. E só que aqui ele, na minha opinião, acho que ele cometeu um primeiro pequeno blunder, assim, é o que eu falo, o lance que ele faz não perde, mas torna mais difícil o jogo. E daí é aquela coisa, você vai fazendo um lance mais difícil, outro mais que deixa mais difícil, daqui a pouco você não consegue segurar tudo. Aqui eu acho que ele tinha que tomar. Ele tinha que tomar. Independente de eu tomar de bispo ou de torre, eu vou ter um peão isolado, ele vai jogar torre, jogar cavalo, jogar bispo, talvez dobrar as torres por aqui, vai se desenvolver bem e eu não tenho nada tão grave aqui contra ele. Se ele me deixar, eu vou avançar o peão aqui em algum momento, mas nada mais do que isso. Vai trocar esse por esse e vai ficar exatamente igual a estrutura: 3 contra 3, 2 contra 2 e uma partida que caminha passos largos para o empate, né? Mas em vez disso, meu oponente jogou bispo G7. Talvez acreditando que eu ia tomar e ele ia tomar de bispo e aqui ele ia estar super bem, eu com o peão isolado, o bispão dele e tudo mais. Só que é óbvio que eu não vou tomar esse peão e vou tentar criar um peão passado e agora quando eu avanço eu já causo problemas para ele, porque agora eu tenho uma maioria, agora eu tenho 4 contra 3 aqui, né? Ou então 3 contra 2 e realmente eu posso ter um peão passado que pode dar um problema para ele. É claro que eu também tenho um defeito, né, que é esse peão aqui que está atrasado, mas a minha posição, pelo menos assim, agora eu já tenho uma perspectiva de ganhar. Agora eu já tenho uma esperança, antes eu não tinha nada. E aqui também eu estou ameaçando tomar e jogar torre, né? Então ele já tem que tomar algum cuidadinho. E ele jogou cavalo, muito bom. Melhor lance, acho. Desenvolve o cavalo, tá com o peão e aqui eu tenho que jogar defensivo, tenho que defender. Perceba que agora esse bispo aqui ficou horrível, mas a gente vai tentar solucionar. E ele jogou um lance horrível, na minha opinião. Uma decisão ruim jogar o avanço aqui de G5. Talvez fosse melhor ele tomar mesmo. Ou então simplesmente desenvolver as peças na coluna. Mas esse avanço me deixa com o peão passado e protegido e assim é um risco desnecessário para ele. Talvez ele contava que ele ia conseguir minar a minha base antes de eu conseguir defender e ia tomar tudo, mas é difícil, assim. O peão dele também tá fraco aqui. Não sei. Acho que não foi a melhor escolha. Tinha ideias melhores aqui para fazer de pretos. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar segurar o peão, mas também poder avançar o meu, né? Para consolidar o dele. E ele jogou muito bem, avançando aqui, tentando impedir o. E a ideia dele é avançar aqui em algum momento, talvez, para fazer o ataque, mas principalmente impedir esse lance meu. E aqui eu vou tentar chegar com o rei nessa casa, né? Porque se eu chego nessa casa eu defendo o peão. E claro que em algum momento eu quero tirar o cavalo aqui para poder atacar o peão dele. Só que para isso eu tenho que estar defendendo a minha base aqui, né? Então por isso eu joguei torre E1 para dar liberdade para o meu cavalo sair, atacar o peão dele. Ele avançou o peão de H4, que também é um pouco duvidoso, não sei se não era melhor esse, ou então colocar a torre, mas tudo bem, eu entendo. Ele não quer, por exemplo, jogar esse e deixar que eu jogo aqui, mas seria interessante para a ideia de tentar destruir a base aqui em algum momento, né? Jogar torre e tal, bater no peão atrasado. Eu tô longe de estar ganho nessa partida, né? O que eu quis falar é que ele começou a criar problemas para a cabeça dele onde não tinha nada, né? Agora, talvez ele quisesse ganhar o jogo, né? Então, do jeito que ele começou a jogar, para mim estava claro que ele queria empatar. Mas agora
me parece que ele já mudou a ideia. Ele já quer, tipo, ah, não, eu quero criar problemas também e tentar ganhar. Só que acho que ele criou mais problemas para ele do que para mim, né? Então jogou H5, eu joguei o cavalo, agora estou batendo com duas ali, o peão está bem defendido pela torre. E o único jeito de defender o peão aqui é avançando, né? Que foi o que ele fez. E talvez aqui ele esperasse que eu tomasse, para ele tomar de cavalo. Mas em vez disso eu desenvolvi o meu cavalo. E agora eu tenho duas entradas boas para fazer. Estou segurando o peão dele também. E aqui eu achei que eu já estava ficando bem melhor, mas não está claro como que eu vou ganhar ainda. Mas essa casa aqui é poderosa e o ataque dele não parecia que estava meio lento. Só que ele toma, eu tomei de peão, e assim, eu tô vendo que a torre dele tá vindo aqui, vai ocupar a coluna e tudo mais. Mas eu tô mexendo o rei para sair. Claro, o sonho do meu rei é chegar nessa casa o mais rápido possível para segurar o peão e sair de qualquer ataque. Mas assim, não tá tão claro. A partida não tá muito em aberto, né? Ele tem umas casas importantes aí, que foi o lance que ele fez, que me pegou um pouquinho de surpresa, porque eu esperava que ele fosse jogar torre primeiro, né? Esse era o lance que parecia que era óbvio que tinha que ser jogado. Mas ele jogou muito bem, acho, esse cavalo aqui, criou problemas para mim. E eu tava achando que o cavalo só ia para cá, mas depois que eu vi que cavalo em G3 é tão forte quanto, né? Bate na base e deixa as minhas peças meio travadas. Então é preocupante aqui a posição, mas eu ainda acho que esse peão passado compensa mais do que qualquer coisa. Volto a dizer, talvez ele devesse apostar em jogar D5 para deixar os peões fracos aí. Não sei se nesse momento ou depois, mas era um lance que devia ter sido jogado. Até aqui, ó, se ele joga D5, é difícil assim falar como é que vai jogar, porque eu tomo, ele toma de cavalo, tá segurando, tá podendo vir aqui igual, tá jogando bispo. Assim, era um jeito mais fácil de jogar, acho. Tá com o peão isolado, mas eu também tô, e da maneira com que ele jogou, vocês vão ver que eu tirei o rei F3, o rei F2 aqui para tentar mandar em F3, e quando eu chego em F3 é um lance excelente, porque eu fico a na diagonal do cavalo separado por uma casa, e aqui eu não levo mais cheque, é a posição que mais demora para o cavalo dar cheque. Estou segurando meu peão, não estou sofrendo muito, mas mesmo assim a partida ainda tá muito aberta. E achei que aqui ou ele ia jogar torre ou bispo, e ele me faz outro lance surpreendente. Esse aqui provavelmente foi o erro decisivo da partida. Ele jogou cavalo F4 para bater no peão aqui atrás, impedir que o cavalo pulasse. Mas eu acho que aqui ele não precisa mexer o cavalo. Como ele tem os dois pulos, o cavalo tá bem aqui. E tá um cavalo que tipo, tá me criando dor de cabeça e tendo que pensar. Aqui era a hora de trazer a torre pro jogo ou o bispo. Penso eu. E ele jogou esse aqui que parece bom, ataca o peão, ameaça duplo e tudo mais, mas é um blunder porque eu tomo. E agora os dois peões ficam isolados. Ele perdeu um pouco o poder para jogar esse, porque está levando avanço sempre. E agora como que ele vai me tirar dessa casa? Que esse cavalo vai ser um monstro, um gigante aqui, tipo, então eu acho que não foi a melhor escolha dele. E eu fiz um lance bem surpreendente. Tente pensar as jogadas possíveis aí para o branco, ver se vocês acham. Eu não sei se é o melhor lance, mas foi um lance que provavelmente. Perdão, primeiro eu joguei torre, D1. E agora sim eu fiz um lance que foi um pouco surpreendente.
que foi cavalo voltando, né? E cavalo voltando, porque parece assim, tem toda a pinta que o cavalo vai lá, mas o cavalo indo pro... Deixa eu só voltar aqui. O cavalo indo pro centro, indo aqui, é bonito, é um cavalão bonito e tal. Ataca esse peão igual, provavelmente eu vou ganhar com o rei em algum momento, né? Tenho que só cuidar das entradas de torre. Eu acho que por isso que ele jogou torre rápido, tá? Porque ele ficou pensando que eu ia jogar cavalo, ele ia jogar bispo e contra rei ele ia jogar cheque, né? Então, provavelmente ele sonhou com isso e que ia ser bom, né? E aqui, só que esse lance aqui é muito violento, né? Porque eu ameaço cavalo por peão e principalmente eu vigio a casa E5, né? Então agora eu tô ameaçando jogar E5 por causa da cravada aqui do rei. Ele não tem bispo por peão, o cavalo toma, né? Então a posição começou a ficar difícil para ele. Ele não pode jogar bispo para defender o peão, porque eu vou simplesmente avançar. E de novo ele não pode tomar porque está cravado. E assim, tá difícil. Qualquer lance eu vou jogar E5. Como é que ele vai defender E5 e cavalo por peão? Então acho que aqui eu já consegui consolidar uma boa vantagem. Ele jogou torre para tentar dar uma segurada em E5. Eu ainda posso jogar, tá? Porque se ele joga eu tomo e se ele toma eu tomo e ainda tá cravado. Mas eu achei que era melhor tomar o peão, porque agora esse peão está defendido. Eu ganho o peão e estou ameaçando tomar e tudo mais. Posso jogar aqui, posso voltar o cavalo também. Então não tem porquê eu achar que não estou bem. E eu vi o contra-ataque dele, né? Isso que é importante. Sempre quando você vai fazer uma jogada, é muito importante você ver o que o teu adversário vai fazer depois. Então, é claro que eu sabia que ele podia jogar torre. Só que contra a torre eu tenho duas boas respostas. Cavalo aqui, atacando a torre, atacando o peão. Quer dizer, essa é a boa resposta, né? Ou o cavalo aqui também para atacar o peão, também daria. E, e tudo isso eu calculei. E depois que ele toma, aqui que vem o pulo do gato, que provavelmente aqui o meu adversário não viu. E esse era um lance talvez mais difícil de enxergar e eu estava bem nessa partida, na parte tática, e eu acho que eu consegui fazer o lance que dá mais problema para ele, que foi torre H1. Esse lance realmente é muito chato para ele enfrentar mesmo, porque contra tirar a torre para qualquer lado, eu vou jogar a torre lá embaixo, cravar o bispo. Contra tomar, eu tomo e ele não pode tomar o peão porque eu cravo, e ele não tem defesa, porque contra a torre eu tomo. E aqui, basicamente, tá difícil, porque ele não pode jogar a torre para dobrar, porque eu tomo. Vai jogar o quê? Ele tentou. Ele tentou esse aqui. Que parece ser uma boa tentativa para tomar e ficar atacando na sétima e tudo mais, só que leva a torre, né? Tô ganhando o bispo. Ele jogou torre para tentar defender, porque qualquer tentativa aqui eu tomo com cheque, o peão ainda está avançando, então é muita coisa, é um bispo a mais, um peão passado, e é muito difícil ele se salvar aqui, muito difícil mesmo. Vamos supor que tome com esse, né, cheque. Tem que jogar, eu jogo esse cheque eu simplesmente vou tomando, eu tenho como esconder esse rei, até porque quando o rei chega aqui, ele não tem torre por causa do cavalo, ele tem que. E eu tô corando em dois e tudo mais, então a posição é terrível aqui. Então ele tentou defender por baixo, só que agora a gente usa o poder da cravada e que está completamente perdido. Jogou esse, podia tomar tanto de peão quanto de torre, acho que os dois lances ganham. Preferi tomar de torre e depois que toma, toma. Ameaço coroar. O único lance é rei aqui. Cavalo por peão, ataca a torre. Então ele tem que tomar. Rei ataca a torre.
Se defender assim eu tomo e continuo atacando a torre, então ele tem que ir mais longe com a torre um pouco. Aqui ele está ameaçando esse ou esse, então a gente joga a torre para defender impedir que a torre defenda e ainda ameaça coroar, né? Então o único lance agora é rei. E depois de. Eu gostaria de tirar o cavalo para poder jogar cavalo cheque e ganhar, mas mexer cavalo não dá porque ele toma. Então eu joguei torre. E a ideia aqui é preparar, né? Jogar o rei para jogar o cavalo e poder ganhar. Então ele tentou a cravada, eu tiro o rei. E esse lance ameaça tomar o peão, até parece que vai dar. Mesmo que ele conseguisse tomar, é um final que eu acho que é perdido, porque é cavalo e 3 peões contra 4 peões, acho que eu vou ganhar fácil. Mas aqui ainda tenho esse recurso que defende o peão e não tem como ele evitar cavalo aqui. E que ele está completamente perdido, tentou tirar a torre, mas cavalo cheque. E é claro que qualquer lance que ele jogar o rei ou coroa, opa, essa casa nem pode, né? Então se ele joga o rei ou coroa o dama, e aqui ele vai levar mate. Então ele tomou, eu tomo e ele toma, mas não dá de continuar, né? Com uma torre e 3 peões contra 4 peões, ele jogou mais um ou dois lances e abandonou. Então acho que foi uma vitória muito importante. Corri muito poucos riscos na partida, mas eu não fiz uma boa abertura, não. Meu adversário poderia ter jogado. Jogou muito sólido em alguns momentos e em outros momentos arriscou demais e acabou facilitando para mim. Eu estava um pouco de ressaca desse jogo pela derrota anterior, que tinha sido uma derrota dura. E, e foi muito importante aí ganhar esse jogo sem correr tantos riscos. Deu um moral aí para a continuidade do torneio. E na próxima rodada eu enfrentei ninguém menos do que o Cleverson Marcon, que é um cara que já é, digamos, um rival, né? A gente já tem se enfrentado várias vezes aqui na região, disputamos o título lá em Pato Branco. Salvo engano, antes dessa partida a gente tinha jogado 4. Posso estar equivocado na conta, mas eu tinha ganhado 3 vezes, as 3 no Blitz, e empatado uma no rápido. E a partida que a gente empatou no rápido foi assim, foi um empate bem rapidinho, 7, 8 lances. Desculpa, eu tô gripado aí, então já de ver que a voz não tá tão boa. Mas o que aconteceu ali? Nesse empate que eu tive com ele, era a última rodada do torneio de Pato Branco, e o torneio previa que se 2 caras terminassem isolados em primeiro e segundo, assim, tinha um desempate Armagedon. Então tinha uma nova partida. E meu critério era muito ruim, era um torneio com muita gente, tipo 70 pessoas e 6 rodadas. Então, se você perde uma, se eu perdesse a última, tinha chance de eu ficar em quinto ou sexto, sabe? Então, eu pensei, não, eu vou empatar com ele, só vai ficar eu e ele em primeiro e segundo, e a gente vai pro desempate Armagedon e ver quem fica com o título. Achei melhor do que arriscar, então a gente jogou poucos lances, ofereci empate, ele aceitou e a gente foi para o Armagedon. Eu caí de brancas tendo que ganhar, mas fiz uma partida, acho que maravilhosa ali e ganhei dele no desempate e fui o campeão daquele torneio. E a gente jogou em Beltrão, num confronto Beltrão contra São Lourenço. Mas assim, independente de eu jogar contra ele ou não, é um cara que eu estou acompanhando muito, porque assim, é um menino novo, 17, 18 anos, e tem tudo para ser um dos melhores jogadores da região. Lá em São Lourenço tem um mestre nacional, o Manfroy, lá, que também é um cara que a gente está rivalizando bastante aí nas competições. E também um cara que estou dando sorte de não ter perdido ainda, mas que é um cara bem duro de enfrentar. E tem também o Anderson Console, então tem muita gente aí fora uma encarada de gente, né? Fernando Davis e tudo mais aí que São Lourenço que o Clevers pode estar jogando constantemente para evoluir. E é um menino muito dedicado. Então, assim, eu sei que questão de tempo até ele me superar,
por enquanto eu ainda estou dando um pouco de sorte, e essa partida era muito importante, porque ganhar essa partida praticamente significava receber um prêmio e também a chance de disputar o título na última rodada, né? Então, queria muito ganhar o jogo, só que eu vou te falar, eu não estava com uma energia tão boa, porque a derrota da quarta rodada tinha me machucado e a quinta, que foi a que eu mostrei antes, eu ganhei até que bem, mas assim, eu fiquei um pouco preocupado, porque a partida tinha secado muito na abertura e tal. Então, assim, eu estava sabendo que eu não estava num grande momento. E eu ia jogar contra o Cleverson de Pretas também. E, e sei lá, eu estava bem preocupado aí com o jogo. Mas. E vocês vão ver que eu não comecei bem de novo, né? Ele jogou peão de dama, eu joguei cavalo F6, ele jogou aí a London. E contra a London, eu jogo de várias maneiras diferentes, né? Às vezes eu jogo com G6, D6, às vezes jogo com D5 direto, D5, bispo D6. E às vezes eu jogo o lance que eu joguei, que é C5. Inclusive é um lance que eu tenho o pior retrospecto contra esse lance aí. Tipo, eu só lembro de ter empatado ou perdido. É nem uma ou outra no bullet, mas quase que não conta. Mas é um lance assim que a ideia é jogar dama B6, né? Deixa eu tirar essas flechas aqui. A ideia é jogar dama B6 para atacar aqui e poder fazer uma pressão. Só que o adversário tem uma infinidade de jogar e um dos jeitos que o pessoal jogou comigo já, que eu achei bem interessante, é com cavalo e cavalo aqui para bater na dama, né? Então, depois de dama B6, não sei se exatamente nessa posição, mas os caras, em algum momento, eles jogam um cavalo e jogam um cavalo aqui e, e é duro, sim. Acho que esse peão tem que estar defendido para funcionar. Mas ataca a dama, defende e ainda ataca aqui. E... Então são lances chatos aí para enfrentar. Meu adversário preferiu jogar com C3, depois de dama, preferiu jogar dama B3. E assim, tenho poucas partidas contra isso. Mas quase que todas as vezes eu joguei cavalo C6. Então, o cavalo C6 é o lance que eu estou mais habituado. E contra tomar, eu tomo de peão e tá tudo certo. Só que eu preferi jogar um pouco diferente essa partida. Eu já tinha jogado no bullet, assim, esse é o problema, cara, que às vezes a gente joga uma partida no bullet ou no... e acha que tá tudo bem, né? E ganha a partida e acha que foi tudo certo, né? Então o cara tomou, e aqui eu sei que o mais correto seria jogar cavalo C6 e tudo mais. E agora eu vou ser muito sincero com vocês. Eu já tinha jogado o lance que eu fiz no bullet. O meu adversário tinha respondido da mesma maneira que o Clevers. E, e não tinha dado tanto problema aquele dia. Só que jogando uma partida rápido, que o cara tem mais tempo para pensar e tal, eu tenho certeza que eu não fiz a melhor escolha. Até porque eu levei um susto quando ele jogou o lance que ele jogou. Então aqui, ó, o que é o correto? Joga cavalo C6 e depois em algum momento joga cavalo H5 para trocar o cavalo pelo bispo. Só que aqui eu joguei o cavalo direto. E esse bispo vai ser perdido, porque em qualquer caso eu vou atacar e tal, e o cavalo... Eu só tenho que achar um jeito de voltar o cavalo depois, que esse é outro problema, né? Então, vamos imaginar que ele joga esse, eu não sei se eu posso jogar esse aqui, porque ele está tomando e jogando esse e o cavalo está perdido. Então eu tenho que jogar, por exemplo, esse e contra qualquer caso que o bispo vai, eu tomo e vida que segue, par de bispos pro preto e tudo bem. E ele tem as duas torres abertas, provavelmente. Mas aqui o meu adversário jogou bispo por cavalo. E assim, é como eu falo para vocês, eu já tinha jogado uma outra partida assim antes. Eu não tinha perdido. Mas qual foi o problema? O problema é que eu não esperava. Então você não pode ser surpreendido no quarto lance, quinto lance de um jogo assim, contra um cara que
é perigoso e ele toma o peão e assim, ele tem um peão a mais e tudo, daí é aquela coisa. Jogar com peão a menos não é nenhum problema, nenhum. Tipo, tem muitas aberturas que você sacrifica um peão, tipo a Gambito Benko, às vezes algumas linhas do Gambito de Dama, o Gambito Evans, sei lá, tudo que é Gambito aí, você vai dando um peão na abertura e tá tudo certo. Só que você tem que querer fazer isso. Agora, quando você perde um peão sem ter planejado, é sempre um susto. Mas mesmo perdendo um peão, não é isso que vai te fazer perder a partida. Você vai jogar. Tem muitos finais aí de torres que você pode ter um peão a menos, bispo de cor oposta e por aí vai. Então, é algo assim preocupante ter perdido esse peão, mas não que assusta. E eu fiz o lance que eu tinha feito no online, que era peão por peão. E aqui, basicamente, ele tem duas escolhas. Se ele toma com esse, eu são ele não tem mais um peão a mais, porque o peão a mais que ele tem é dobrado. Esse meu peão segura os dois, a outra estrutura está igual, e eu tenho um par de bispos aqui para compensar a torre dele na sétima, e a partida está mais ou menos equilibrada. Talvez o branco um pouquinho melhor, talvez. Mas a partida aí tinha muito jogo. E se ele toma com o que ele tomou, o plano, que é o que eu fiz aquele dia no online, que eu sei que era o talvez devesse ser o melhor para fazer, era jogar B5 para depois jogar B4. E a ideia é a seguinte, que depois que o vamos imaginar que o peão chega em, opa, perdão, depois que o peão chega em B4, se ele avança, praticamente o peão segurou os dois aí, ele perdeu o peão a mais. E se ele toma, eu tomo e tá tudo sendo batido aqui. Então, eliminou os problemas e vai ficar parecido com as ideias que tem no Benko, de jogar com as torres aqui por trás para atacar e compensar o peão. Mas, assim, repito, eu não entrei no jogo pensando em jogar isso. Por isso que não foi bom ter jogado cavalo H5. Mas agora veio o grande detalhe que isso que separa o bullet do blitz, tá? Você tá jogando bullet, você vai fazendo os lances reativos, você não pensa muito. Quando você tá jogando rápido, você fica pensando em coisas malucas aí. E eu vou falar para vocês, sabendo do estilo do Cleverson, lembrando as partidas que eu joguei dele, vendo os erros que ele cometeu, vendo como eu ganhei as outras vezes e tudo mais, eu fiz um lance mais especulativo aqui. Não é bom, provavelmente, mas perceba assim, esse cavalo tá ruim. Ataque ele não tem nenhum, assim, basicamente. Tem a torre na sétima, que é bonita e tudo, mas também não tá atacando muito. E o cavalo dele, as peças dele ainda estão na primeira fila, tudo. E é claro que aqui eu devia desenvolver um bispo, talvez, ou até jogar D5, ou para tentar manobrar bispo e bispo. Opa. Mas eu preferi jogar o cavalo mais uma vez para fazer um lance especulativo. E agora eu vou. Às vezes a gente é premiado pela ousadia, né? E às vezes é castigado pela ousadia. Eu não tenho dúvida de que esse lance não é o melhor. Eu não tenho dúvida. Ninguém precisa chegar a falar para mim, Laos, você não fez o melhor lance da posição. Só que jogar o cavalo aqui dá muitas dúvidas pro cara. Será que o cavalo vai vir para cá e para cá? Será que o cavalo vai vir para cá e para cá? Será que o cavalo vai vir para cá e para cá? Será que o cavalo vai tomar o peão? Será que o cavalo vai voltar para onde ele veio? Tipo assim, cara, tem algumas perguntas para responder. E os lances naturais dele, que digamos seria esse aqui, não pode, porque o cavalo toma. Esse, tirar bispo para qualquer lado, o cavalo toma um peão. Jogar cavalo aqui, ok, mas depois ele não consegue tirar o bispo porque está caindo o peão. Então, assim, é um lance que incomoda um pouco. Mas eu acho que ele tinha uma resposta tranquila para fazer, que era B3,
E contra cavalo aqui, bispo G2. Esse lance parece tranquilo, tá com o cavalo, bate no peão lá atrás e não tem nenhum motivo para ele não jogar isso e não tem para nenhum motivo para achar que eu estou melhor aqui. E para achar que essa manobra melhorou o plano de B5. É claro, eu vou jogar o B5 a hora que eu quiser e vou tentar o contra-ataque, mas nada que justificasse ter jogado o cavalo F4. Só que é aquela coisa que eu falo, você tem que dar oportunidade para o cara errar, tem que dar. Se você não der nenhuma chance para o cara errar, o cara gabarita a partida, termina a partida com 100% de precisão, 90% de precisão e te ganha, ou empata, né? Então, cavalo aqui dá uma chance para errar e eu fui muito feio. Levei muita sorte, porque Cleverson, assim, escolheu o pior lance para jogar, um dos piores, né? Eu acho que pior que o que ele jogou é só jogar bispo aqui, ou torre tomar peão, ou torre aqui. Assim, são muito poucos lances pior do que o que ele fez. E talvez bispo D3, né? Vamos, cavalo por bispo cheque. E que foi o cavalo E2. É um lance que aparentemente parece bom, ataca o cavalo e tudo mais. E é claro que ele estava pensando que se eu tomasse, ele ia tomar de bispo, e ele está super bem. Mas cavalo aqui leva esse, e esse é um lance destruidor, porque dá triplo. E agora ele arruina a vantagem que ele tinha. E psicologicamente eu reverto completamente o jogo. Então, até esse momento, eu estou me sentindo um pouco mal com a minha escolha. Só que assim, eu joguei rápido e joguei. Eu não balancei a cabeça. Assim, ele ganhou o peão, mas eu tenho certeza que ele não estava se sentindo ganho aqui. Antes, né, de jogar o cavalo E2. E agora, depois que ele levou esse, eu tenho certeza que ele já está se sentindo muito mal. Porque ele não esperava. É o tipo de lance que você nunca espera levar e que depois que você leva, você não sabe o que fazer. E é claro que eu não posso tomar espião, porque o cavalo foi numa missão suicida e não volta mais. Mas esse outro peão é extremamente suculento, porque eu ataco a torre, tem uma casa forte para voltar com cheque, e a posição dele agora começa a querer arruinar. Então, no mínimo eu já igualei, mas eu tenho certeza que assim, psicologicamente eu já estou em vantagem. E também eu tenho uma outra vantagem, que é o par de bispos, e talvez a possibilidade de, com o B4, criar um problema sério para ele. Joguei D5, que é um lance que garante a volta do cavalo e também as ideias de bispo D7 para depois bispo C6. E ele jogou, aqui ele jogou na verdade cavalo F4. Eu joguei bispo e ele jogou G3. Eu passei errado aqui, mas não vai alterar nada. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia dele é que se eu tomar, ele abre a torre e vai ter um bom contra-jogo em troca da estrutura de peão danificada e eu deixo de ter o par de bispos. O cavalo dele, por enquanto, não está ameaçando muita coisa, então eu não vi nenhum motivo para jogar bispo por cavalo. A única coisa que mudou em relação a essa ordem que eu passei do que foi na partida é porque na partida, como ele jogou cavalo F4, eu joguei bispo, ele tinha bispo cheque aqui. E esse bispo cheque podia ser interessante, porque piorava um pouco o meu rei e tudo, mas eu acho que eu ia jogar o mesmo que eu joguei na partida, que era rei E7, então não sei se ia mudar muito o jogo. Então, aqui eu joguei bispo, e ele jogou cavalo para segurar a defesa do bispo. E agora eu joguei o rei E7 mesmo. E é claro que aqui ele tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes se ele jogar o bispo direto, eu posso pensar em tomar o cavalo e tomar o peão. E eu falo pensar, tá? Pensar. Por quê? Talvez esse bispo aqui não volte. Então, são ideias que a gente tem e tem que analisar muito, ver se vale a pena. E aqui ele voltou o cavalo, e eu joguei cavalo cheque.
E aqui está um grande detalhe, talvez, da posição. Eu esperei para mexer o cavalo só a hora que precisasse, tá? Podia ter jogado o cavalo antes, mas eu falei, não, eu vou jogar a hora que realmente precisar e vou tentar desenvolver as outras coisas, melhorar meus bispos e tal. E uma ideia que eu já estava de olho é jogar bispo aqui e torre. Só que agora eu tenho que tomar uma decisão, se eu tomo o cavalo ou não. E tomar o cavalo não parece bom, porque ele toma de bispo e resolve muitos dos problemas dele e eu não tenho nada. Então o cavalo cheque está um pouco mais ok. E eu achava que ele ia jogar aqui, mas aqui é um pequeno. Talvez seja um pequeno blunder, né? Porque deixa esse peão fraco, então depois de bispo ele tem que tomar de torre, né? Só que eu acho que eu não ia jogar isso porque não tem por que eu dar o meu bispo pelo cavalo dele que não tá fazendo muita coisa. E é claro, né? Ficou óbvio, né? Que se tomasse de peão levava esse, né? Só para tirar a torre dele na sétima, né? Então eu eu acho que ele poderia ter jogado o rei aqui. Acho que era um lance que o rei ficaria um pouco melhor. Ele preferiu jogar o rei mais em segurança, segurando os peões e tudo, só que agora fica um pouco exposto, né? Para quando eu jogar torre C8, ter umas ideias de cravada e tudo mais. Bom, eu joguei bispo C6, que é aquilo que eu estava falando para vocês, segura o peão e ameaça a torre. Esse é um lance que eu me arrependo um pouco de ter feito. Acho que eu deveria ter jogado F6 primeiro para impedir o cavalo aqui. Esse é um lance, acho que mais. Se eu faço esse lance, ele tem muito pouca coisa para fazer. Aqui ele perde o peão, aqui fica triplicado, que seria horrível para ele. É, ele não tem muitos lugares para jogar o bispo. Talvez esse lance pudesse ser feito, ou o bispo aqui, mas nada tão preocupante. É porque o lance que eu fiz, que foi o bispo C6 para jogar aqui, levou o cavalo em 5. E é claro, o primeiro instinto quando alguém manda cavalo E5 é, não, eu vou jogar o peão e vou atacar o cavalo e tudo bem. Só que o problema é que aqui ele toma com cheque e eu não posso tomar de volta por causa da cravada e ainda vou perder a torre. Então aqui depois que o cavalo vem para cá, eu tenho que jogar bispo por cavalo. E ok, ele ficou com o peão isolado, mas agora tirou o desequilíbrio, né? Então antes eu tinha um par de bispos, agora eu tenho um bispo-cavalo contra bispo-cavalo. Claro, o meu cavalo é um pouco melhor que o dele, ok. A torre dele eu vou expulsar nesse lance aqui, jogando torre a 8, ok. Mas eu não sei se eu tenho elemento suficiente para ganhar ainda a partida. Vou bater nesse peão até não querer mais, vou jogar cavalo aqui e de alguma maneira tentar aproximar o rei. Mas assim, não é fácil, não é fácil, porque não tem passagem com o rei para cá, tem que jogar assim, não sei se ele vai me deixar, porque ele tem o peão para jogar. Não sei se eu consigo pôr uma torre atacando aqui, mas eu tenho o que sonhar, né? E ele tomou, eu tomei, e aqui é aquela coisa, eu fiquei rezando para ele cometer um blunder, né? Porque tinha muita chance de cometer um blunder aqui. Eu imaginar, joga bispo. Jogo torre por cavalo, e se toma, eu tomo o bispo. E como é que era se tomasse aqui? Acho que agora ainda não, né? Porque agora ele ainda tinha esse, né? E agora eu tenho que voltar a torre e ele volta o bispo, né? Ainda não era a hora, né? Mas é um defensor do peão, né? Tipo, o cavalo era uma peça que defendia o peão, esse bispo não defende o peão. Poderia ser uma troca boa, que desequilibrava e tal. Mas teve alguns momentos mais, acho que mais propícios. Tipo aqui. Aqui realmente, acho que agora se ele joga esse, eu jogo esse e esse, né? Acho que agora foi o momento decisivo, que agora se toma, eu tomo, e se ele toma, eu tomo, e o bicho está atacado e eu estou defendendo as casas, né? Acho que ele tinha esse aqui ainda, porque se eu tomar de cavalo. Até já não sei se não dá de jogar torre por peão e cavalo cheque. Acho que ainda é prematuro, né? Mas dá de voltar a torre aqui com tranquilidade, né? E depois tentar bater e ter um peão a mais, né? Já tem um peão a mais que ganhou aqui em B3, né?
Então ele jogou torre. Ah, tá. E se ele joga cavalo primeiro, ele também leva cavalo por bispo, né? Então, dos dois lados, ele está levando algum golpe, né? Então, por isso que ele jogou torre e por isso que eu passei o lance de bispo para tentar deixar ele errar, tá? Seja com o bispo aqui ou com o cavalo. Você tenta dar chance pro cara errar, né? Que eu sempre falo para vocês. Mas ele voltou o bispo, eu voltei e aqui talvez ele pudesse repetir, né? Jogar meio que ali, ver se eu quero repetir ou não. Eu não ia querer, né? Mas assim, quando você está um pouquinho pior e o teu adversário faz lances de repetição, faça também. Faça também. Então, mas aqui ele jogou o cavalo agora e eu não tenho mais o bispo para tomar, que foi muito bom. E eu preferi tomar o cavalo mesmo, porque esse cavalo ia ser um monstrinho aqui nessa casa. Eu tinha também esse lance para jogar, mas era um pouco preocupante. Mas talvez fosse o melhor, né? E se ele joga esse, agora sim tomar. Só que o cavalo, eu acho que ele fica mais forte aqui, batendo no peão por trás. Não sei, é mais fácil do que bater pelo peão por frente, né? Então tomei, tomou, pelo menos voltou o desequilíbrio, né? Isso é muito bom para quem sonha em ganhar, que as peças não sejam iguais, né? Então, não estou dizendo que o cavalo é mais forte que o bispo, talvez não seja, porque tem peões nas duas alas e tudo. Embora o cavalo vai bater no peão fraco e o bispo não vai defender, mas acho que a posição aqui ainda estava bem próximo de uma igualdade. Não tem muito por que eu achar que estou ganhando. Eu joguei torre, um lance. Claro que se ele dá o duplo aqui, eu tomo o bispo. E é aquele tipo de lance chato, só para passar a vez, atacar e ver se o cara erra. Ele podia talvez jogar esse, podia, defende o bispo e ameaça aqui. E se eu tomar, ele pode tomar de peão e continuar ameaçando ganhar. Mas ia levar essa torre na sétima aqui, em algumas variantes, né? Então ele preferiu simplesmente voltar o bispo. E eu voltei o cavalo atacando o peão. E agora em alguns momentos eu vou tentar atacar o peão assim. Só que não está tão fácil jogar esse, né? Porque quando eu jogo ele toma e defende. Então ele atacou, voltei torre, passou o bispo, joguei aqui. A gente sempre tem que deixar o cara tentar errar, tá? Ele atacou o peão. É bom ele tomar o peão? Não. Então não defende. Não defende, porque se o cara toma, você joga esse e ganha o bispo. Então, essa malandragem de dar chance pro cara errar tem que ter, tá? Você tem que ter esse para puxar esses pontos aí em partidas muito difíceis, né? E aqui ele fez o grande erro da partida. Né? Até aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, acho que eu tô microscopicamente melhor, mas está muito longe de eu achar que vou ganhar esse jogo. Aqui eu tô pensando em avançar o peão para tentar ter essa casa para o cavalo que podia ser muito boa, dando alguns golpes. Estou tentando ver como que eu faço para o meu rei melhorar, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Estou vendo se eu vou jogar H5, H4, podia ser uma ideia. Tipo assim, estou batendo cabeça para pensar como que eu faço para desequilibrar. Se eu vou jogar cavalo aqui, aqui, para tentar obter alguma vantagem. Mas o meu adversário me dá de bandeja. Ele joga torre aqui, que parece ser um lance bom, porque quando toma torre vem aqui e recupera o peão. Só que, cara, é o que eu falo, você já tá. Você tem que decidir primeiro de tudo. Você está jogando para ganhar ou para empatar? Se ele estava jogando para ganhar, eu acho que ele escolheu muito mal várias coisas, desde a abertura até vários lances atrás, assim, não foram boas escolhas. E se está jogando para empatar, por que vai tirar a torre da defesa do peão, da debilidade aí, sendo que eu não tenho nada tão concreto para fazer agora? Talvez cavalo aqui, mas assim, tudo que eu penso em fazer é muito pouco para ganhar. É muito pouco. E em vez disso, agora eu já tenho alguma coisa para sonhar, porque eu tomo o peão e tenho esse peão talvez passado, tenho maioria aqui, eu tenho 4 contra 2 e não sei, tem muita chance de eu não perder isso aqui. Quer dizer,
De além dele não ganhar, de eu ainda poder ter posições que eu fico ganho. Então ele jogou esse. Vou ser bem sincero, cogitei por um momento tomar o bispo já. Só que eu achei que esse final era pior, só de torres. Nesse momento, pelo menos, né? E joguei a torre aqui para defender. Eu sei que ele vai jogar esse. Mas é aqui ele ofereceu empate, tá? Ele jogou o bispo e ofereceu empate. Só que o computador até que dá mais ou menos igual. Só que depois de cavalo, eu acho que sou o único que estou jogando para ganhar, tá? Porque eu estou ameaçando cheque, tomando um peão. Se ele tira o rei, como é que era? Ah, eu tô tomando esse. E, e aqui ele jogou torre por peão. Se ele tomasse de bispo, a torre ia ficar cravada, que poderia ser um grande problema para ele, né? Eu tô jogando cavalo aqui já ganhando, né? Mas depois de tomar de torre, eu tomo e jogo cheque e o peão cai. E assim, ainda tem muita chance de empatar. Né? Ainda ele tem o peão passado aqui, tem um bom contra-ataque para fazer, talvez ele consiga empatar, mas já fica bem difícil. É o que eu falo, você vai deixando o jogo mais difícil, chega uma hora que é quase insustentável. Então ele jogou bispo, eu joguei rei para impedir que ele avançasse, já que eu tomo o bispo. E ele tentou atacar a base, defendi com F5, já criando casas de apoio para o cavalo, já ameaçando esse aqui para tentar ganhar. E aqui veio o grande X, que ele joga esse, e a gente malandramente prendeu o bispo dele, né? Porque depois desse e esse, é óbvio que o único lance que defende o peão é avançar, só que depois que avança, olha esse bispo aqui todo preso, e eu joguei G6 e ganhei o bispo. E aqui eu sinceramente achei que ele ia abandonar. Na hora que eu joguei o lance eu pensei, nossa, eu jogo ele abandona, né? Mas ele quis continuar e fez muito bem, né? Porque ele tem 2 peões passados e aqui não tem por que eu não tomar o bispo. Claro, podia tomar e jogar 3 contra nada aqui, que talvez fosse no final ganho, porque o rei aparentemente está segurando para o lado de cá. Só que meu cavalo está muito fora do jogo, para defesa, e eu achei que ainda podia ter emoção. Então eu falei, calculei um pouco aqui se eu segurava, achei que sim, e tomei. E agora eu tinha 1 minuto e meio e eu gastei todo o meu tempo para calcular essa próxima jogada. Porque depois que eu fizer esse lance, todos os outros são fáceis. Então, o rei, obviamente, não está no quadrado dos 2 peões. Ele está no quadrado. Segura esse peão e segura esse, mas não segura os dois ao mesmo tempo, porque se eu for para cá, esse coroa, e se eu for para cá, esse coroa. Então é claro que eu preciso do cavalo para me ajudar na defesa. E aqui eu tenho 2 opções. Eu tenho cavalo aqui, aqui ou aqui e aqui em algum momento, ou para cá, e tenho cavalo para essa. E daí você tem que escolher qual jogar. E essas horas de escolher os pulos do cavalo e tal, não é fácil. Tipo, é um cálculo que exige um pouco de tempo, paciência e tal, e que se você errar qualquer coisinha aí já era. Né? A grande vantagem é que várias das casas que meu cavalo passava estavam defendidas, então eu não precisava calcular muito lances de rei dele. Né? E aqui deu um pouquinho de dor de cabeça, porque vou imaginar, eu escolho essa, ele avança, eu jogo o rei e ele avança. Agora não dá mais tempo do rei para lá, eu tenho que saber se o cavalo vai segurar o peão dele, né? E, por exemplo, aqui não segura, né? Então, só que aqui, por exemplo, segurava. Então já era uma boa opção. Só que daí você começa a ver alguns fantasmas. E se ele joga esse? Mas ainda segura com esse, né?
Mas e se ele avança? Tipo, você tem que ficar, quando tá aqui, questionando muita coisa, né? Muitos detalhes, né? E eu vi essa, achei que dava, já estava quase pronto para jogar, mas eu tinha tempo ainda e eu pensei, eu vou calcular a outra. E a outra parecia ser mais fácil, porque eu estou jogando aqui, já estou atacando o peão, se avançar, cheque tomo, e se nessa hora ele jogasse esse, eu jogo esse, e se avança esse, e se avança cheque e vai, vem. E daí ele tinha esse, que era um pouco chato, mais cavalo aqui, e contra esse eu também estou jogando cavalo e cavalo. E parece ser suficiente para ganhar. Então, precisei gastar tempo um pouco, mas joguei cavalo ali, depois que ele avança, cheque, e não tomei, não fiz nada, né? Nem mexi rei, nem aproximei de um, nem do outro. Não tem porquê, os peões dele não estão avançando. Melhorei mais ainda o peão com cheque. Claro que eu já posso jogar rei aqui, mas esse tempo é de graça, que é cheque. E aqui não tem como ele impedir, né? Ele jogou até o coroadama, se eu não me engano, né? Ou jogou até levar mate, se eu não me engano, esse partido aqui. Mas de qualquer maneira, sei lá, joga esse e ele não está no quadrado dos dois peões, né? Porque teria que estar nesse e nesse, né? E quando ele toma aqui, ele sai desse quadrado, e quando ele vem para cá, ele sai do outro, né? Então aqui ele está perdido. E foi uma vitória importantíssima aqui para a gente ficar bem classificado. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Tentei ser bem minucioso, o vídeo ficou um pouco longo. Mas assim, é legal porque são partidas que eu joguei, eu estou dizendo que eu pensei durante o jogo e tal. Então é um jeito diferente do que simplesmente alguém pega e mostra a partida do caos. E você tem que mostrar os lances que o computador pensava ou tentar adivinhar o que eu... Não, aqui é o que eu fazia mesmo, né? Então, essas partidas onde é o próprio jogador que analisa, eu acho que são bem legais aí para construção. Eu sempre tento mostrar o porquê que eu eu criei esse tipo de construção de pensamento, né? Mostrar um pouco das minhas experiências anteriores também. E vamos lá, galera. O próximo vídeo aí provavelmente eu vou gravar a partida contra o Cricor e num outro momento eu devo gravar a partida contra o outro mestre nacional. Beleza? Abraço aí, ótimo dia a todos e até a próxima.